fantástica de Hollywood. Talvez a opinião mais interessante sobre ela tenha sido a de sua filha Liza Minnelli que, nos funerais da mãe, teria dito que ela havia sido uma pessoa que caminhou pelos extremos. Por certo, Liza teve razão. Um dos espíritos que cumpriu na Terra sua missão de um modo exemplar foi Allan Kardec, que recebeu o epíteto de o bom senso encarnado. Aqui está a palavra fundamental para uma vida de qualidade. Certamente faltou a Judy Garland, e a tantos outros, esta coisa aparentemente banal chamada bom senso. Muitas pessoas, quando chegam ao sucesso, rompem o pacto com a realidade, passam a viver em um mundo de fantasia e acabam se confundindo com os próprios personagens. Narcisistas em extremo julgam-se acima de todas as coisas, inclusive acima de Deus, e sofrem de um mal que os gregos chamavam de bris, ou seja, um sentimento desafio resultante da falsa avaliação de si mesmos. De repente sofrem uma queda brutal do alto da própria vaidade e, nesse momento, não sabem o que fazer. Buscam, então, auxílio, e, como são muito frágeis, procuram ajuda onde ela não está, ou seja, nas drogas ou em outras formas de vício que reduzem o seu tempo de vida. Um outro detalhe interessante é ouvir o guia espiritual encarnado ou desencarnado. Vamos lembrar Champollion, obediente a seu irmão querido, Allan Kardec, que teve em seus pais uma sustentação segura e, mais tarde, Yverdon, quando foi protegido por Alexandre Boniface, seu professor naquela instituição. Durante as lides espíritas curvou-se à orientação do Espírito Verdade de outros guias, para levar a bom termo a sua tarefa. Curvar-se ante os verdadeiros guias para poder crescer, eis um outro sintoma de qualidade. A arrogância jamais foi boa conselheira. Basta lembrar o exemplo de Francisco Cândido Xavier e Emanuel. O Chico, quanto mais obedece, mais cresce e mais se torna uma pessoa de qualidade. Isso, porém, envolve disciplina, uma outra virtude qualitativa e muito difícil de ser conseguida, mas, pela qual, vale a pena lutar. Todas as vezes em que não se ouvem as vozes dos bons espíritos, que nos chegam dos mais diferentes modos, principalmente através dos livros, ficamos mais ou menos órfãos e aí os problemas começam a acontecer. Há pouco tempo as campanhas antidrogas criaram uma frase interessante: adote seu filho antes que um traficante o faça. Podemos, neste caso, fazer uma frase semelhante: adote o bom senso como norma de vida, estude a doutrina religiosa que você abraçou, abra os ouvidos e o coração para os conselhos dos guias antes que a obsessão adote você. Talvez tenha faltando a pessoas como Judy Garland, Elvis Presley, Jimi Hendrix e tantos outros a orientação dos guias, não porque esses guias fossem inoperantes, mas porque tais pessoas preferiram ouvir outras vozes que, muito provavelmente, lhes estimularam a cobiça ou o narcisismo que os conduziu aos extravios de que foram vítimas. No começo deste capítulo chamamos a atenção do leitor para as condições necessárias ao crescimento saudável da planta que estava na semente e insistimos nisso porque, sem cuidados, uma semente rica e promissora pode degenerar e se perder apesar de toda a sua potencialidade. Carisma e sucesso. Foi mais ou menos pelos anos 60 que passamos a ouvir falar, com muita frequência, a respeito de pessoas carismáticas. Líderes políticos como Winston Churchill, Mahatma Gandhi, J. Kennedy e Fidel Castro foram considerados pessoas carismáticas e o seu sucesso devido a alguma coisa que se chamava de carisma. O termo também foi aplicado com relação a desportistas, artistas, empresários, líderes religiosos. Em verdade, a palavra carismático era sinônimo de bem-sucedido. O que, porém, se deve entender pelas palavras carisma e carismático? A palavra carisma deriva do grego charisma e tem o sentido de dom sobrenatural ou de força divina conferida a uma pessoa pela própria divindade em virtude das necessidades de uma determinada comunidade religiosa.
No espaço não religioso, carisma é o mesmo que charme, encantamento, e carismático é sinônimo de charmoso ou encantador. Assim, carisma seria uma espécie de energia que algumas pessoas têm, capaz de levar outras pessoas a admirar ou mesmo a seguir aqueles que a possuem, isto é, as pessoas carismáticas. Voltemos, entretanto, aos gregos antigos. Entre os helenos, a palavra carisma possuía o sentido de predestinação. Para eles, a pessoa carismática seria alguém escolhido pelos deuses, amado pela deusa Caris que o favorecia e o distinguia sobremodo. Por isso, pessoas carismáticas da época como Sócrates, Platão, Péricles, viviam sempre cercados de amigos que acreditavam poder receber algo de bom dessas pessoas pelo simples fato de viverem junto delas. Esta crença ainda continua no imaginário popular no adágio: junta-te aos bons e serás um deles. Por outro lado, os infelizes, os fracassados não possuíam esse dom essencialíssimo e, por isso, eram desgraçados, ou seja, privados de carisma ou da graça dos deuses. Naturalmente, não concordamos com os gregos antigos, uma vez que o nosso conceito de justiça divina exclui qualquer forma de privilégio. Para nós, a pessoa carismática não é alguém virado para a lua, como diz o povo, mas aquele que decidiu desenvolver suas faculdades interiores, espirituais, colocando-as a trabalhar em favor de si mesmo. Nós somos o maior milagre do mundo, porém, não acreditamos nisso e ficamos o tempo todo à espera de eventos mágicos que mudem nossas vidas e que nos tragam felicidade. A pessoa carismática é aquela que acredita com o Evangelho de Jesus, o Cristo, que o reino dos céus está em nós e compete a cada pessoa tomar esse reino uma realidade concreta e palpável em suas vidas. A pessoa carismática é aquela que acredita nas palavras de Jesus: vós sois deuses. O carisma, entretanto, no sentido em que estamos usando essa palavra, nem sempre é positivo, pois deriva de uma energia espiritual que é neutra e o seu uso, positivo ou negativo, dependerá do uso que dela fizermos. Homens como Adolf Hitler, Benito Mussolini, Joseph Stalin, Douglas MacArthur, Charles Manson, Jim Jones entre outros foram pessoas carismáticas, mas que usaram as suas energias para a realização de projetos altamente negativos. Esse tipo de liderança carismática difere do líder carismático positivo pelo modo como encara a origem de seu poder. O carismático demagógico acredita-se alguém muito especial, uma espécie de enviado dos deuses ou mesmo a manifestação da divindade na terra. Conta-se que Alexandre, o Magno, filho de Filipe da Macedônia, acreditava que era filho de Zeus, o maior dos deuses da mitologia grega que, na forma de uma serpente, havia possuído a mãe dele, Olímpia. Ferido, certa vez, teria ficado espantado, a ponto de desmaiar, ao notar que o sangue que escorria de seu ferimento era perfeitamente igual ao de seus soldados. Não é, pois, de se estranhar que, no auge de seu delírio, exigisse que seus companheiros realizassem ante ele uma cerimônia chamada procnesis, que consistia na obrigação de se ajoelharem em sua presença. Adolf Hitler se acreditava portador da missão divina de levar o povo alemão ao trono do mundo, e o senador MacArthur imaginava sinceramente que, com a sua cruzada anticomunista, prestava um grande serviço ao povo americano. O carismático positivo não se crê uma pessoa predestinada. Ele tem consciência de suas faculdades, valoriza-as, mas não as tem como algo divino. Tudo o que realiza é por prazer ou pelo desejo de auxiliar o próximo. Não se acredita, portanto, um missionário ou algo parecido. Gandhi, por exemplo, lutou pela Índia por estar indignado e penalizado com a situação de seu povo e não por se imaginar um salvador de seus compatriotas, detentor de poderes especiais ou sobrenaturais para realizar na terra o seu trabalho messiânico. Vamos, a seguir, responder a seguinte pergunta:
O que é uma pessoa carismática do ponto de vista espírita? A primeira marca do espírita carismático, diz-nos Emmanuel, é a resistência espiritual. Emmanuel nos lembra uma passagem dos Atos dos Apóstolos, Art. XVI, 25, na qual Paulo e Silas cantavam hinos a Deus enquanto os outros presos escutavam. Comenta Emmanuel essa passagem. Reveste-se de profundo simbolismo aquela atitude de Paulo e Silas nas trevas da prisão. Quando numerosos encarcerados ali permaneciam sem esperanças, eis que os herdeiros de Jesus, embora dilacerados de açoites, começam a orar, entoando hinos de confiança. Segue-me, página 41, Casa Editora O Clarim, SP, 8ª edição. É muito fácil orarmos quando está tudo bem, depois de uma reunião feliz em que acreditamos que as bênçãos de Deus pairaram sobre nós trazidas pelos bons espíritos. Entretanto, orar no fundo de um cárcere, como estavam Paulo e Silas, entre pessoas desesperançadas e incrédulas, é muito difícil. Devemos observar que os dois apóstolos não oram para pedir a Deus a liberdade e o fim do sofrimento, mas objetivam, em sua prece cantada, a confiança que devemos ter em Deus e, como nos ensina o salmista, ainda que eu ande pelo vale da morte e das sombras. Uma prece nesse estado de coisas é exemplo de resistência espiritual. Prossegue Emmanuel, o mundo atual, na esteira de transições angustiosas e amargas, não parece mergulhado nas sombras que precedem a meia-noite. Conhecimentos generosos permanecem eclipsados. Noções de justiça e direito, programas de paz e tratados de assistência mútua são relegados a planos de esquecimento. Animais furiosos aproveitam a treva para se evadirem dos recônditos escaninhos da alma humana, onde permaneciam guardados pela cobertura da civilização, e tentam dominar as criaturas, empregando o terror, a perseguição, a violência. Op. Cite, página 39. É fantástica a atualidade desse texto. Vivemos, hoje mergulhados na violência. Os jornais publicam notícias desanimadoras, sequestros, desabamentos, assaltos, grupos de extermínio, políticos desorientados e equivocados quanto à sua verdadeira função, cometem desmandos. Crianças de olhos tristes estendem a mão à caridade pública ou com a face endurecida exibem a arma intimidadora. Tudo isso nos machuca, nos magoa e nos faz temer e tremer. Porém, é nesse momento que temos de mostrar qualidade através da resistência espiritual por meio da prece. Voltemos com Emmanuel. Quantos jovens jazem no cárcere das desilusões, da amargura, do remorso, do crime? Através de caminhos desolados ao longo de campos que as bombas devastaram, dentro de sombras frias, há mães que choram, velhos desalentados, crianças perdidas. Quem poderá contar as angústias da noite dolorosa? Os aprendizes do Evangelho, igualmente, sofrem perseguições e calúnias e, em quase toda parte, são conduzidos a testemunhos ásperos. Muitos se envolveram nas nuvens pesadas, outros esconderam-se fugindo à hora de sofrimentos, mas os discípulos fiéis, esses suportam ainda açoites e pedradas e, não obstante as trevas insondáveis da meia-noite da civilização, oram no santuário do Espírito Eterno e cantam cânticos de esperança, alentando os companheiros. Op. Cite, página 40. Nós os espíritas, mais do que ninguém, temos de dar testemunhos claros do efeito da doutrina espírita em nossas vidas. Acreditamos no espiritismo não por imposição de terceiros, mas porque nos rendemos à lógica da doutrina e aprendamos a admirar-lhe a moral. Assim, precisamos resistir espiritualmente aos ataques da negatividade exterior ou interior e, nesse caso, concordamos com Emmanuel, a prece é o melhor instrumento. Se você gosta de cantar, aprenda as canções prece, feitas por compositores espíritas encarnados e desencarnados e, nas suas horas de aflição ou mesmo de ócio,
Cantarole uma delas e você vai ver como a sua resistência aumentará. Um segundo aspecto da pessoa de qualidade é a automedicação. Por favor, não entenda essa palavra no sentido médico de ir a uma farmácia para comprar remédio por nossa própria recreação para nos curarmos de uma doença física. Estamos tratando aqui de automedicação espiritual. Novamente vamos recorrer a Emmanuel para que nos ajude também nesse aspecto. Cura a catarata e a conjuntivite, mas corrija a visão espiritual de teus olhos. Disse certa vez o Padre Antônio Vieira. Quando os teus olhos são puros, todo o teu corpo é luz. Parece-me que é sobre isso que Emmanuel está falando. O que é que estamos vendo? Se vemos apenas o lado mal das pessoas e das coisas, embora estejamos com os olhos do corpo em bom estado, a nossa visão espiritual se encontra doente. Se não podemos apreciar um pôr de sol, uma noite estrelada, o nascer de uma flor, o sorriso de uma criança, um vale florido, se tudo isso nos parece friolheiras românticas sem sentido prático, a nossa visão espiritual não vai muito bem. Se só olhamos para fora e não conseguimos olhar para dentro de nós mesmos, se avistamos com facilidade os defeitos do próximo e somos cegos para os nossos, a nossa cegueira é verdadeiramente grande e é preciso cuidar dela com urgência. Medica a arritmia e a dispneia, contudo, não entregues o coração à impulsividade arrasadora. Por falar nisso, como vão as suas emoções? Se você for do tipo não levo desaforo para casa, bateu levou. Deixei de ser branco para ser franco, tem pavio curto, dou um boi para não entrar em uma briga e uma boiada para não sair. Você está doente, meu amigo, muito doente. Você está confundindo coragem com violência, franqueza com má educação. Permita-me o paciente leitor que lhe conte uma história de Gandhi que tem uma profunda relação com o que nos está falando Emmanuel. Bem, vamos a ela. Gandhi estava de volta à África do Sul e assim que o navio ancorou, o capitão do barco foi avisado de que na cidade havia um movimento contrário a Gandhi. De acordo com as informações recebidas, era possível que o movimento crescesse a tal ponto que a vida do futuro libertador da Índia poderia correr perigo. Preocupado, o capitão sugeriu a Gandhi que desembarcasse com sua família durante a noite para evitar problemas. O superintendente do porto, Sr. Tatum, escoltaria Gandhi e os seus até sua casa. O Mahatma concordou com essas condições. Passou-se cerca de meia hora e chegou ao navio uma autoridade local, o Sr. Lawton, e disse ao capitão que gostaria de desembarcar Gandhi e sua família naquela mesma hora e não à noite. Explicou ao indiano que, por motivos de segurança, a sua família poderia ir em um coche conseguido pela prefeitura, quanto a ele e Gandhi iriam a pé, pois não ficava bem que o Mahatma entrasse na cidade, à noite, como um ladrão. Além disso, os brancos bademechos já haviam sido dispersos e não havia maiores motivos para preocupações. Gandhi achou razoável e permitiu que sua família fosse no coche, e ele iria a pé junto com o capitão do barco e o Sr. Lawton. Iam para a casa do Sr. Rustonji que ficava a cerca de 3 quilômetros do porto. Assim que saltaram do navio, alguns jovens, vendo Gandhi, começaram a gritar Gandhi. Gandhi. Pouco a pouco, vieram umas pessoas que fizeram coro com os rapazes. O Sr. Lawton, temendo que a manifestação crescesse, fez parar um rickshaw. Aquilo desagradou a Gandhi porque aquele tipo de veículo de transporte é puxado por um ser humano e ele não ficaria à vontade sendo conduzido por um homem que se comportava como um animal. O inglês insistiu para que ele subisse. Gandhi, porém, vacilou e foi bastante para que o grupo de protesto se aproximasse e fizesse o condutor do rickshaw sair correndo. A situação ficou insustentável porque o grupo, agora uma pequena multidão, passou a agredir Gandhi com pedras, socos, chutes e ovos podres. Gandhi caiu a ponto de desmaiar, mas as agressões aumentaram e ele, por certo, seria morto.
Se não passasse por ali esposa do superintendente de polícia que, enfrentando a multidão, fez com sua sombrinha um abrigo para Gandhi. Por medo de ferir a mulher, a multidão se dispersou, dando-se, aparentemente, por satisfeita. Toda aquela balbúrdia chegou aos ouvidos do superintendente que enviou seus homens e, em pouco tempo, a situação estava sob controle. Quando Gandhi passou pela central de polícia, o superintendente pediu-lhe que pernoitasse ali, mas ele se recusou dizendo: "Acho que tudo acabou. Eles não tentarão de novo quando perceberem o quanto estavam errados. Confio no senso de justiça deles." Escoltado pela polícia, Gandhi chegou ao seu destino são e salvo. As provocações contra ele continuaram, mas Gandhi prosseguiu sereno. Ao lhe perguntarem se não gostaria de registrar queixa contra aqueles que o martirizaram, Gandhi respondeu que não, pois eles não eram culpados, porquanto alguns jornais haviam irritado aquelas pessoas com mentiras e falsidades. Por certo, quando descobrissem o quanto haviam sido injustos para com ele, ficariam envergonhados. Esse é um bom exemplo de comportamento de qualidade. Nele o indivíduo tenta compreender a atitude do outro e demonstra uma convicção enorme na positividade da pessoa humana. Para ele, o valente é o que fica na briga, mas não briga. Muitos atos impulsivos e violentos, não raro considerados como atos de coragem ou mesmo de bravura, foram tomados sob o império do medo. A verdadeira coragem não agride, pois não é violenta com os violentos. Coragem mesmo é dar a face direita a quem nos esbofeteia à esquerda. Entretanto, para se chegar a essa forma de coragem a caminhada é longa. Assim, e perfeitamente possível operar o coração, fazer transplantes, safená-lo, etc. Entretanto, cuidar das emoções para aprendermos a controlar os impulsos, é tarefa muito mais urgente. Continua Emmanuel. Combate a neurastenia e o esgotamento, no entanto cuida de reajustar as emoções e as tendências. Persegue a gastralgia, mas educa teus apetites à mesa. Cuidar da alimentação, lembra Emmanuel, é outra necessidade para o nosso progresso. Alguém já disse: cavamos a nossa sepultura com os nossos próprios dentes. Há pessoas que vivem para comer ao invés de comerem para viver. E o resultado disso é a obesidade, as doenças cardíacas e a morte prematura. Poucas pessoas pensam que, assim como há espíritos que estimulam o consumo de bebidas alcoólicas, porque em vida foram alcoólatras e precisam continuar mantendo o seu vício, é muito provável que espíritos de pessoas desregradas, pantagruélicas, possam estar incentivando você a comer demais e, neste caso, você pode estar comendo inclusive para satisfazer uma vontade estranha à sua. O tipo de alimentação que temos, assim como a insistência em certos vícios, atrai para o sangue determinadas toxinas que nos causam males dolorosos. Daí escrever Emmanuel: melhora as condições do sangue, todavia, não o sobrecarregues com os resíduos de prazeres inferiores. Como se pode ver, pelos conselhos dados por Emmanuel, uma pessoa carismática, ou seja, de qualidade, é aquela que trabalha psicossomaticamente, isto é, trabalha, a um só tempo, o corpo e o espírito, porque sabe da influência, positiva ou negativa, do segundo sobre o primeiro. Manter a mente saudável pode ser, como nos lembra o velho poeta romano, garantir a saúde do corpo material. Uma outra marca do espírita carismático, e da pessoa carismática em geral, é a sabedoria em usar as palavras. As palavras não são simples barulhos resultantes da transformação de uma corrente de ar. A palavra, como já vimos em outro lugar, é força. Assim, quem aspira ao sucesso espiritual deve ter cuidado com o que diz. Fazer silêncio onde a sua palavra não construi é o primeiro conselho sábio. Muitas vezes falamos pelos cotovelos, falamos para ouvir a nossa própria voz e, com isso, perdemos o nosso tempo e o de quem está junto de nós.
Outras vezes gostamos de levar à frente notícias ruins, esquecidos de que, como dizia um amigo, hoje no plano espiritual, o mal não merece comentário. Todas as vezes que falamos com ironia, com raiva, a nossa fala perde em qualidade. Foi com a palavra falada que Jesus mudou o mundo e construiu um evangelho de luz e de verdade que tem durado até hoje e continuará entre nós ainda por muito tempo. Devemos aprender a valorizar a palavra como um dos maiores recursos que Deus colocou à nossa disposição neste mundo de provas e expiações. Certa ocasião, em uma reunião pública em Uberaba, 18 de 04 de 1960, Emmanuel nos mandou uma mensagem que tem por título a palavra. Disse-nos ele, então: quando te detenhas na apreciação da mediunidade falante, pensa na maravilha do verbo, recordando que todos somos médiuns de palavras. Nesse pequeno parágrafo, Emmanuel nos convida a apreciar com mais cuidado o dom da palavra. É estranho como temos a tendência de não perceber, com maior clareza, as coisas do dia a dia. Falamos tanto, por tudo e por nada, que não percebemos a importância dessa coisa não tão simples que é a palavra. Como um peixe que, vivendo imerso na água, talvez não saiba explicar o que é a água, nós que vivemos em meio às palavras também desconhecemos o seu valor. Que frase interessante esta de Emmanuel. Todos somos médiuns de palavras, isto é, todos somos meios para que a palavra se faça. E será que estamos utilizando corretamente as palavras que produzimos? A glote vocal pode ser comparada à harpa viva em cujas cordas a alma exprime todos os cambiantes do pensamento. E, sendo o pensamento onda criadora a integrar-se com outras ondas de pensamento com as quais se harmoniza, a fala, de modo invariável, reflete o grupo moral a que pertencemos. Corretíssima, inclusive do ponto de vista linguístico, essa observação final de Emmanuel. Os linguistas costumam afirmar que a linguagem é uma conquista humana e de natureza social. Não é uma sociedade que não possua uma forma qualquer de linguagem nem linguagem fora da sociedade. Por isso, a linguagem expressa e revela o meio social em que o seu usuário foi criado. Um homem de elite não fala como um homem rude, ou seja, cada homem fala de acordo com a sua condição sociocultural. A isso, os estudiosos modernos chamam de registro. Assim, o modo de se expressar revela a origem social do emissor, por isso é que se diz que o homem é metade a sua expressão. Comparemos como o que diz Emmanuel. A fala, de modo invariável, reflete o grupo moral a que pertencemos. É esse fenômeno que nos possibilita, em uma mensagem escrita ou falada, avaliar que tipo de espírito está se comunicando. Os espíritos elevados têm uma linguagem elevada e os espíritos mais ignorantes se expressam de um modo mais rude, agressivo ou mesmo licencioso. Assim, tiramos dessas observações uma conclusão: podemos começar a mudança para melhor em nossa vida cuidando da nossa linguagem. Veículo magnético. A palavra, dessa maneira, é sempre fator indutivo na origem de toda realização. Com ela propagamos as boas obras, acendemos a esperança, fortalecemos a fé, sustentamos a paz, alimentamos o vício ou nutrimos a delinquência. E isso aconteceu porque, em verdade, nunca falamos sozinhos, mas sempre retratamos as influências da sombra ou da luz que nos circulam no ambiente mental. É notável a insistência dos espíritos no sentido de deixar bem claro para nós que as palavras expressam o pensamento, que pensamento é força e que força é algo neutro, e que vai depender de nós o bom ou mau uso dessas energias. Cada vez que conversamos entre amigos, no seio da família, no interior das conduções, não importa onde, estamos emitindo ondas que, soltas no espaço, entram em sintonia com espíritos encarnados e desencarnados que com elas se harmonizam. Melhoremos, pois, a nossa linguagem para que também possamos melhorar as nossas companhias espirituais. Caro leitor,
Eu não me esqueci de que estava falando de carisma do ponto de vista espírita e por isso a esse assunto vamos voltar em seguida. Uma outra dificuldade, quando buscamos desenvolver as nossas faculdades interiores, é a hostilidade, um inimigo interno que, embora muito conhecido, nem sempre damos a ele a devida atenção. Há dois tipos de hostilidade: uma concreta, clara, precisa, com um objeto definido, e que se sustenta em um mínimo de lógica, como a hostilidade que sentimos contra um inimigo real que ameaça a nossa segurança, e outro um tipo de hostilidade difuso, sem um objeto claro ou uma razão lógica. A primeira forma de hostilidade, naturalmente dentro de certos limites, é aceitável, porém, a segunda é inteiramente inaceitável pois se torna uma força insidiosa, destruidora. Agindo no interior de cada um de nós, pouco a pouco vai nos devorando como um verme faminto. Em razão de sua natureza inconsciente, as pessoas não se dão conta de seu comportamento hostil e tendem, muitas vezes, a se tornarem preconceituosas. Assim, há quem mantenha forte hostilidade contra minorias como negros, ciganos, judeus, pobres em geral e procuram racionalizar essas condutas hostis para torná-las mais aceitáveis a si mesmos e aos outros. Desse modo, intelectuais preconceituosos chegam a escrever livros para explicar que os negros, ou as mulheres, são biologicamente inferiores, que os chineses, os russos ou os judeus tramam nas sombras a destruição da cristandade. Criam esses mitos e os divulgam para justificarem suas próprias convicções preconceituosas e para reforçar, em seus leitores, atos e atitudes contra essas minorias. O pior desse modo de agir é que ele nos impede de nos tornarmos pessoas carismáticas, uma vez que não podemos despertar a admiração de grupos e pessoas a quem somos hostis. A hostilidade cria barreiras entre nós e os outros, nos deixa sempre com um pé atrás em relação a certas pessoas e as dispõe negativamente contra nós. As pessoas preconceituosas são mentes demasiadamente estreitas ou fechadas, incapazes de ver virtudes em outras pessoas e acabam por dividir o mundo maniqueisticamente em pessoas boas e más, incluindo-se, naturalmente, na primeira categoria. Gostaria de lembrar que é impossível para um espírita convicto ser preconceituoso. A reencarnação inviabiliza inteiramente essa possibilidade. Um espírita não poderia ter preconceitos de natureza machista, sabendo que o espírito não tem sexo e que encarnar como homem ou como mulher depende de seu planejamento pré-encarnatório. Ser judeu, negro, cigano ou africano são acidentes e dependem muito dos objetivos que o espírito tem em cada reencarnação. A pobreza é também acidental. Na Revista Espírita, conta-se o caso do tio Mas, um mendigo que desencarnou em indigência e, comunicando-se depois por meio da mediunidade onírica, relatou que em sua vida anterior havia sido um nobre local muito rico e poderoso e que na última encarnação viera aprender a humildade. Como ser preconceituosos se sabemos de coisas como essas? Mas um traço que deve ser próprio da pessoa carismática é a generosidade. Essa palavra possui um sentido muito amplo, entretanto, neste trabalho, vamos entendê-la como ato de dar. O povo costuma dizer que é melhor dar que receber, contudo, temos que ter muito cuidado com esse ato. Vejamos as palavras do apóstolo dos gentios. 1. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como um cimbalo que tine. 2. Ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse montanhas, se não tivesse amor, eu nada seria. 3. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres e entregasse meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, isso nada me valeria. Paulo. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 13, 1 a 3. Como se nota claramente nas palavras do apóstolo,
Não basta dar pura e simplesmente, é preciso amor no ato de dar, desprendimento e até mesmo renúncia. Há pessoas que dão as coisas por simples obrigação social. No caso de um presente, nem mesmo se preocupam em saber se o presente que estão dando será verdadeiramente útil ao presenteado. Dão o presente, satisfazem a regra social e isso é o bastante, pensam elas. Outros dão o que não mais lhes serve e que, por certo, iria para o lixo. Dão para se livrarem do estorvo e passarem por bonzinhos. E é muito comum, em campanhas sociais para os pobres, receber-se esse tipo de doação. Não cuidam de lavar as roupas velhas ou passá-las, não cosem suas partes rasgadas, enfim, se desfazem do que lhes estava incomodando e mais nada. Há ainda os que dão por arrogância, visando humilhar a pessoa que recebe. Esquecidos da lição evangélica, gostam de dar com alarde, tocando trombetas para que todos saibam o que estão fazendo. Um dia desses vi um homem que dava uma esmola a um mendigo perto do metrô. Ele dizia em voz alta: "Veja lá. Estou dando a você R$ 1. Dá para comprar um pão. Não vá beber." Tive uma vizinha que, na época do leite para o progresso, quando os americanos doavam leite para as pessoas carentes do terceiro mundo, inclusive o Brasil, levantava bem cedo e ia pegar o leite para ela e para uma sua vizinha. Depois que dava outra cota de leite, ela falava aos quatro ventos: "Se eu não pegar o leite para esta mulher, ela morre de fome com os filhos." Diabo de mulher preguiçosa! Felizmente, nesse mundo há pessoas caridosas como eu. Essa mulher usava o ato de dar não como expressão de sua generosidade, mas como um ato arrogante que visava humilhar a sua vizinha. Em verdade, com o ato de dar, ela objetivava receber o reconhecimento pessoal. Queria que todos notassem como era uma pessoa bondosa e como era capaz de se sacrificar pela outra. E muito fácil perceber que, em gestos como esse, há muito mais egoísmo do que pessimismo. Um outro elemento muito comum ao indivíduo carismático é a sua disposição de reconhecer o trabalho ou as virtudes das outras pessoas, por isso é capaz de elogiar sem temer passar por bajulador. Ele elogia, não só porque sabe que todo elogio funciona como reforçador em relação ao elogiado, mas também porque sente-se na obrigação moral de ressaltar os pontos positivos de outra pessoa. No final de O Banquete, Diálogo de Platão, encontramos Sócrates sendo elogiado por Alcebíades, o Belo, um de seus discípulos. Alcebíades não deseja adular seu mestre. Pelo contrário, parece emocionado ante a figura notável de Sócrates e fala dele com o coração cheio de reconhecimento. Ele é grato a Sócrates e a gratidão é um dos mais belos sentimentos humanos. Esse tipo de elogio é uma coisa com que, infelizmente, estamos perdendo contato, mas que é preciso resgatar. Por fim, cultive o bom humor. Nada é pior do que uma pessoa mal-humorada, com o rosto fechado e um semblante triste. Jamais conta uma piada ou ri dos xistes que lhes são contados. Tais pessoas causam às outras uma sensação de agressividade, que provoca afastamento, e mesmo de medo, principalmente se o mal-humorado exerce um cargo de chefia. Muitas vezes, essas pessoas não são o que aparentam, porém, é preciso conviver com elas por um certo tempo para desfazer a impressão ruim que causam. Há aqui, entretanto, uma observação bastante pertinente. Não se deve confundir bom humor com apelação e grosseria. Há pessoas que, em nome do bom humor, se tornam inconvenientes, contam anedotas picantes, preconceituosas ou mesmo pornográficas, sem levar em conta o tipo de plateia. Inventam apelidos de mau gosto que os servem apenas para criar constrangimentos. Esse tipo de pessoa engraçadinha, apesar do esforço que faz para parecer simpática, toma-se, em verdade, inconveniente e antipática. A esta altura, podemos perguntar: o que é que torna as pessoas mal-humoradas?
Vejamos se é possível traçar algumas considerações a esse respeito. Teremos, primeiramente, de separar o que é estrutural do que é circunstancial. Existe um mau humor estrutural, ou seja, pertencente à estrutura do espírito, que, por isso, é difícil, mas não impossível, de reverter. O mau humor circunstancial, mais simples de ser tratado, é acidental e resulta de situações fortuitas que tiram a pessoa do sério. Se, por exemplo, bato com o carro, sou assaltado, perco o emprego, abro o meu casamento, levo-o fora da pessoa que amo, sou humilhado pelo meu patrão, e assim por diante, é natural que eu fique zangado e de mau humor. Nessa hipótese, estamos com os problemas típicos do segundo caso, ou seja, algo ruim aconteceu comigo. Como lidar com as questões acima? O modo mais prático é não aumentar o tamanho do problema e procurar descobrir o que pode haver de positivo nele. Um problema tem exatamente o tamanho que eu der a ele. Vamos a um exemplo. Cristina e Renata, ambas perderam as mães em um mesmo acidente. Um ônibus de Romeiros que ia para Aparecida bateu em uma carreta. Cristina reage do seguinte modo: perdi minha mãezinha querida que era tudo para mim, meu apoio, meu arrimo. O que será de mim? O que vou fazer sem ela? Melhor seria que eu tivesse morrido também. Renata, por seu turno, reuniu os irmãos e lhes disse: mamãe se foi e estamos muito magoados com isso, mas a vida continua. Precisamos, agora, ficar mais juntos, mais unidos. Quero que vocês todos me ajudem a manter a casa limpa como a mamãe gostava. Vou distribuir tarefas para cada um de nós e tenho certeza de que a mamãe, de onde estiver, deverá ficar satisfeita se nos comportarmos assim. Como se pode ver no exemplo citado, as duas moças perderam as mães, entretanto, reagiram diferentemente. Para a primeira, a vida perdeu os sentidos sem a mãe e, muito provavelmente, mergulhará em profunda depressão, causando dificuldades para os parentes que se preocuparão com ela por causa de sua reação ante a morte da mãe. A segunda, muito provavelmente, também sentiu, e não pouco, a morte de sua mãe, mas fez daquela perda um ganho. Ela sabe que a vida continua. Isso é um lugar comum, porém, os lugares comuns em geral encerram verdades óbvias. Ela procura perante a morte de sua mãe incutir responsabilidades nos irmãos, mostrar a eles que as coisas mudaram e, frente às mudanças inexoráveis, não adianta chorar, mas tomar atitudes. Para fecharmos este capítulo, gostaríamos de reproduzir alguns conselhos de um texto de André Luiz que, do nosso modo de ver, expressa sugestões sobre uma vida de qualidade. O texto se intitula Hábitos Infelizes e foi psicografado por Francisco Cândido Xavier. Assim, seriam hábitos que devem ser evitados: usar pornografia ou palavrões, ainda que estejam supostamente na moda. Pespegar tapinhas ou cutucões a quem se dirige a palavra. Comentar desfavoravelmente a situação de qualquer pessoa. Estender boatos e entretecer conversações negativas. Falar aos gritos e rir descontroladamente. Aplicar franqueza impiedosa a pretexto de honorificar a verdade. Escavar o passado alheio, prejudicando ou ferindo os outros. Comparar comunidades e pessoas, espalhando pessimismo e desprestígio. Fugir da limpeza. Queixar-se, por sistema, a propósito de tudo e de todos. Ignorar conveniência e direitos alheios. Fixar intencionalmente os defeitos e cicatrizes do próximo. Irritar-se por bagatelas e viver sem método. Indagar de situações e ligações cujo sentido não possamos penetrar. Desrespeitar as pessoas com perguntas desnecessárias. Contar piadas suscetíveis de machucar os sentimentos de alguém. Zombar dos circunstantes ou chicotear os ausentes. Analisar os problemas sexuais seja de quem for. Desprestigiar compromissos e horários.
discutir sem raciocinar, dramatizar doenças de dissabores, pedir apoio sem dar cooperação, aceitar deveres e largá-los sem consideração nos ombros alheios, não saber suportar injúrias ou críticas, condenar os que não pensam como nós. Reencarnação e qualidade de vida. Ao longo deste trabalho, já falamos em reencarnação e não poderia ser diferente uma vez que se trata de uma obra vinculada à doutrina espírita. Neste capítulo, porém, faremos uma reflexão específica e mais detalhada sobre o modo como a teoria das vidas sucessivas pode influenciar a nossa vida para o melhor. Ao longo de minha existência, tenho encontrado dois tipos de pessoas no que diz respeito à vida: as biófilas e as biófobas. As primeiras são voltadas para o viver, valorizam a existência e gostariam de prolongá-la o máximo que lhes for possível. As segundas são pessimistas, desgostosas, amargas, a vida lhes parece um fardo difícil de ser suportado. Essas pessoas costumam dizer frases como: a vida é uma luta brutal. Não suporto mais esta vida. Por que Deus não me chama para o seu lado? São esses indivíduos que, normalmente, encontram no materialismo um porto seguro para o seu negativismo. Certa vez, uma dessas pessoas me falou: eu não acredito em outra vida. Isso é pura tolice, ou melhor, é um mecanismo de defesa para o medo da morte. Perguntei a ele: quer dizer que você acha que pessoas como eu têm medo da morte e por isso criaram a fantasia da imortalidade? É isso mesmo. E ele respondeu sim. Mas eu continuei: muito bem, permita-me que faça um raciocínio sem semelhante. Se você acredita que nós, os espiritualistas, vivemos a ilusão da imortalidade por ter medo da morte, eu penso que vocês vivem a ilusão do nada, porque têm medo da vida. Ele sorriu e nada me respondeu. Assim, podemos dizer que a ideia da reencarnação é, para os biófilos, a melhor forma para se compreender a imortalidade. Com a reencarnação, não se está falando em sobreviver nas obras que se fez, nos livros que se escreveu, nos filhos que se teve ou em lugares teológicos como o céu, o inferno, o purgatório ou o limbo, mas de vida concreta, real, experiências novas em novos corpos e com novas personalidades. Esta, pode-se dizer, é uma ideia de qualidade, altamente positiva e capaz de dar à nossa vida um sentido, muito difícil de ser conseguido de um outro modo. Vamos examinar essa questão com cuidado. Em um outro capítulo deste livro, falamos do livro de Jó, lembrando que sua temática fundamental era a questão do justo que sofre. Quando o sofrimento atinge uma pessoa boa, que não possui razões diretas e reais para o sofrimento, ficamos meio desconfiados da justiça divina. Esta opinião resulta de duas ideias falsas. A primeira é a de que é Deus quem nos manda o sofrimento e a segunda é de que o sofrimento não tem outra finalidade a não ser o castigo. Vamos procurar discutir por meio de exemplos, alguns reais e outros ficcionais, o que não invalida o seu valor didático, a relação entre a justiça de Deus e a reencarnação. Há muitos anos, ouvi a seguinte história. Em uma cidade do interior, um padre estava na parte superior de sua igreja examinando o campanário. O dia morria, e o sol, como um pássaro de fogo, aninhava-se entre as nuvens da tarde. Naquela hora, o padre observou lá embaixo, na pracinha deserta, dois homens que discutiam. De repente, um deles sacou uma faca e, rápido, cravou-a no peito do outro e saiu correndo. O padre já ia descer para ver se podia prestar uma ajuda ao homem ferido quando viu chegar um outro homem. O recém-chegado se aproximou e, provavelmente, pensando que estivesse auxiliando, tirou a faca do ferimento quando, infelizmente para ele, chegaram algumas pessoas e o encontraram naquela situação suspeita. O homem, embora proclamasse inocência, foi preso e levado para a delegacia. O padre achou que, por um dever de justiça, deveria ir à delegacia e dizer o que havia visto.
Desceu os degraus da igreja e foi até o lugar onde o homem estava preso. Ali chegando, disse ao delegado: Senhor, eu vim aqui interceder pelo homem que acaba de ser preso. Sim. Como pretende fazer isso? Eu vi o assassino e não era um homem que se encontra preso. E quem era então? Não sei. Não o conheço. Além disso, já estava escurecendo e o homem estava de costas para mim. Padre, não sei o que se passa. Tem um homem apanhado em flagrante delito, com a arma do crime na mão, e o senhor quer que eu o solte, apenas porque o senhor diz que ele não o matou. A polícia precisa de mais coisas além de sua palavra, vigário. Por enquanto, ele é o acusado e não vamos soltá-lo. O padre saiu da delegacia bastante aborrecido. Na igreja, veio-lhe à mente um pensamento e falou consigo mesmo: apenas eu e Deus sabemos a verdade sobre aquele homem. Se ele for condenado, haverá clara injustiça. Eu não posso fazer nada, mas Deus pode. Assim pensando, o padre esperou o desfecho dos acontecimentos, acreditando que, em algum momento, Deus faria a verdade vir à tona. Contudo, nada aconteceu. O homem foi julgado e condenado. O padre entrou em forte crise de fé e decidiu deixar a batina porque não poderia servir a um Deus injusto ou mesmo a uma fantasia criada pela imaginação humana. No dia seguinte, disposto a deixar a igreja, ao sair para o seu passeio matinal, bem na porta da igreja, encontrou um rapaz desconhecido que lhe falou com autoridade: Vigário, vá lá nos fundos da igreja, pegue uma enxada e venha comigo. O padre achou tudo aquilo muito esquisito e o mais estranho é que não podia deixar de obedecer ao rapaz. Foi ao local onde guardava as ferramentas, pegou a enxada e acompanhou o desconhecido. Cerca de uns 500 metros, em um terreno vazio, ele disse ao padre: Vigário, cave aqui. O padre cavou e desenterrou alguns ossos muito velhos. O rapaz insistiu: cave aqui também. E assim, o padre foi cavando e desenterrando ossos. Por fim, o rapaz falou: está vendo esses ossos? Sim, estou. Pois bem. Lembra-se do homem que foi preso e condenado por um crime que não praticou? Claro que me lembro. Muito bem. Ele não praticou aquele crime, mas praticou estes. Na época em que os fez, por ser um homem muito poderoso, escapou aos rigores da lei e agora está acertando contas. Padre, volte para sua igreja e continue servindo a Deus, pois Deus é justo. O que vemos na terra, e que nos parece injustiça, resulta de nossa ignorância da vida espiritual. Essa história revela, com clareza, a lei de causa e efeito. Nada do que fazemos neste mundo, e que perturba a nossa evolução, pode ser deixado para lá. Julgo que é disso que Jesus está falando ao dizer: não saireis daqui sem terdes pago o último ceitil. O leitor deve estar lembrado da insistência de Jesus em falar nas suas parábolas da necessidade de, ao sermos convidados para um banquete, comparecer com a túnica imaculada ante o grande Senhor que nos convidou. A cada vez que violamos um preceito da lei de Deus, metaforicamente, sujamos a nossa túnica e não podemos comparecer no grande banquete com a túnica em mau estado. A reencarnação é o modo que o espírito dispõe para lavar a sua túnica e torná-la digna do grande dia. Muitas vezes, a gente vê uma situação em que alguém está sofrendo e fica penalizado com o estado daquele companheiro em dor, mas não duvide, há uma razão para aquilo. Um professor do estado contou-me uma história muito interessante que passo a vocês do modo como eu vi. Disse-me ele que seu pai era um homem muito sensível e caridoso. Gostava de ajudar, sem nada a receber em troca. Havia, no bairro onde ele morava, um rapaz que mendigava pelas ruas, dormindo sob as marquises e se alimentado dos restos que as pessoas davam a ele. O pai do meu amigo ficou com toda a pena do rapaz que resolveu dar-lhe uma ajuda. Certa manhã, chamou o mendigo e lhe ofereceu uma oportunidade de trabalho. Ele tinha uma casa de praia que havia sido praticamente abandonada porque seus filhos, crescendo,
não mais se interessaram por ela. Ele a ofereceu ao mendigo para que fosse morar lá, tomar conta da casa, cuidar da limpeza do lugar e fazer pequenos serviços de conservação. Para auxiliá-lo ainda mais, deu-lhe um salário que era um pouco mais do que o mínimo. O homem ficou feliz em ter dado aquela oportunidade ao antigo mendigo que ele próprio transportou em seu carro até a casa de praia. Alguns meses depois, para sua tristeza, soube que a sua casa havia se transformado em um centro de venda de drogas em que o antigo mendigo estava trabalhando como gerente. E o pior é que ele tomou conhecimento disso por meio da polícia que havia estourado o lugar. Para se defender, o ex-mendigo declarou à polícia que o pai do meu amigo sabia daquela atividade na casa. Aquele mendigo era um espírito muito frágil e a sua situação social era boa para ele, uma vez que não tinha ainda condições morais para viver de outro modo. O estado de mendicância era, muito provavelmente, um freio para que ele não desenvolvesse as suas más inclinações. Permitam-me uma comparação. Há algum tempo, fui professor de um colégio estadual em Marechal Hermes. O meu horário era bastante imprensado e eu era obrigado a almoçar em um restaurante perto da escola. Um dia, eu estava almoçando em uma parte do restaurante que dava para a calçada, quando se aproximou um mendigo e me pediu restos da minha comida. Fiquei tocado e pedi ele que entrasse e sentasse comigo à mesa. Ele ficou meio confuso, mas, como eu insistisse, entrou e se acomodou. Disse a ele que escolhesse no menu que desejava. Novamente ficou perturbado. Então, pedi ao garçom que servisse a ele o mesmo que eu estava comendo. O homem começou a comer com vontade, mas, de repente, pegou o garfo e separou metade da comida, colocando-a de lado. Perguntei a ele: "O que foi? Não gostou?" "Gostei sim, senhor." "Não vai comer essa parte?" "Não, senhor. Vou botar neste saquinho de plástico e leva para minha mulher." Aquela fala mexeu comigo. Pedi ao garçom uma outra refeição em uma quentinha para ele levar à sua esposa. Nunca me esqueci daquele mendigo que demonstrou tanta solidariedade para com a esposa. Outra coisa me impressionou bastante: ele não pediu comida para sua mulher, simplesmente renunciou parte de sua comida em favor dela. Nesse caso, a prova desse homem estava sendo útil a ele como crescimento. Uma companheira de doutrina espírita contou-me uma história muito interessante que se encaixa aqui perfeitamente. Disse ele que, de uma certa feita, com outros companheiros, viajava em uma Kombi pelo interior do estado de São Paulo. Ao passarem por um descampado, tiveram sede, e pararam o veículo ao avistarem uma casa humilde na beira do caminho. O grupo saltou do carro e foi até a pequena casa. Ali foram atendidos por uma senhora que, pedindo muitas desculpas, disse a eles que entrassem para beber água. No interior da casa havia um cômodo no qual estava uma pessoa deitada. Um dos membros do grupo perguntou à mulher quem era o doente. A mulher explicou que era um seu sobrinho, que havia sido abandonado por sua irmã porque nascera sem braços nem pernas e inteiramente mudo. Um outro companheiro perguntou à mulher se ela se importava que se fizesse uma prece por ele. A mulher concordou. O grupo entrou no quarto e começou a prece. Entre eles, havia um que era médium de incorporação. Em uma certa passagem da prece, esse médium foi tomado por um espírito que disse com profunda tristeza: "Foi a única maneira que tivemos para que o meu filho pudesse ouvir o Evangelho." O espírito só disse isso e mais nada. A tia, ainda emocionada, falou: "É engraçado. Costuma vir aqui uma pessoa da igreja rezar para ele ler a Bíblia. Ele até que gosta, não é, Toninho? Você não gosta?" O rapaz nada respondeu, apenas olhou para todos os presentes e no olhar dele havia muita dor, mas não revolta. Ensinam os espíritos que as nossas existências em corpos físicos não se dão apenas na Terra, mas também em outros mundos habitados. As encarnações que temos na Terra não serão as primeiras nem serão as últimas. Trata-se, entretanto, das mais inferiores e distantes da perfeição.
As esferas habitadas que giram no espaço infinito assemelham-se a escolas porque passam os espíritos na sua caminhada evolutiva. Desse modo de ver, somos cidadãos do cosmo, viajantes do universo, e a nossa importância cresce consideravelmente. Assim, os espíritos que tenham dificuldade em avançar podem permanecer em um determinado mundo até que tenham superado as condições de progresso daquele globo e possam encarnar